a aula de hoje sobre lançamento vertical e queda livre. A queda livre é um movimento em uma dimensão que sofre a influência da gravidade. Nós, nesse caso, vamos desconsiderar, vamos ignorar a resistência do ar e considerar que a velocidade inicial é zero. A aceleração vai ser g, que é a gravidade, e a altura de lançamento é y. E a velocidade inicial, como a gente já falou, é zero. A gravidade, o que seria a gravidade? A gravidade é uma aceleração, tá? Nós vamos considerar que a gravidade é uma aceleração no sentido radial da Terra. O sentido radial indica o sentido do raio de uma esfera. Já que a Terra é esférica, o sentido radial é o sentido do raio. Então, o sentido radial ele pode ter duas direções. Ou a direção do centro para a periferia, ou a direção da periferia para o centro. No caso da gravidade, nós vamos considerar que a gravidade tem uma direção periférica para o centro. E nessa condição da direção periférica para o centro, vamos considerar que a direção da gravidade é para baixo. Então, definimos que qualquer coisa que saia da periferia para o centro é para baixo. A intensidade ou o valor da gravidade depende do tamanho do planeta, a quantidade de massa, o tamanho dele. Então, depende do planeta, do corpo celeste de uma maneira geral. E aqui na Terra, o valor da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, é comum arredondarmos para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os cálculos. Então, vamos considerar que a gravidade no planeta Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Observação. O valor da gravidade não depende da massa do corpo. Isso é, a aceleração do corpo em queda não dependerá da massa. Então, se eu pegar uma bola de ferro de 30 quilos ou uma bolinha de papel de alguns gramas, cairá com a mesma aceleração. Não depende da massa. Não depende da massa. Quais são as fórmulas da queda livre? A queda livre nós vamos utilizar as fórmulas semelhantes à fórmula do movimento uniformemente variado, que vocês já viram. As fórmulas do movimento uniformemente variado, nós vamos considerar que a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, como já usamos ali, já falamos no slide anterior. A velocidade vai ser igual a... Como a velocidade inicial é zero, nós vamos ter só a aceleração vezes o tempo para definir a velocidade em qualquer instante. A posição, novamente, como a velocidade é zero, a posição inicial aqui, a altura inicial, a altura vai ser dependente da altura inicial, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E nós temos a equação de Torricelli adaptada aqui com velocidade inicial igual a zero. Então, v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a diferença de altura que o corpo caiu. O que é, então, o lançamento vertical? O lançamento vertical é um movimento em uma dimensão que sofre a influência da gravidade, ignora a resistência do ar e tem velocidade inicial igual, desculpem, esse igual aqui foi um erro de escrita, a velocidade inicial é diferente de zero. Então, ou quando eu jogo um objeto para cima, ele sobe e desce, ou quando eu estou em cima e arremesso um objeto para baixo, ambos serão lançamentos verticais. Esses lançamentos verticais
eles podem ter sentido de ascensão ou de descendência. Nesse caso, a aceleração é g, a altura do lançamento é y e a velocidade inicial vai ser v0. Vamos ter um valor de velocidade inicial. Usaremos as fórmulas semelhantes ao do movimento uniformemente variado, que também é que são as mesmas fórmulas do movimento de queda livre. A diferença entre o lançamento vertical e o movimento de queda livre é a colocação do V0 nas fórmulas da queda livre, tá? Então, se você quiser decorar apenas a do movimento do lançamento vertical e lembrar que V0 é zero, é até mais fácil de lembrar isso. Vamos ter aqui, ó, y é igual a y0 mais v0 vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. E v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos gy delta y. É importante a gente indicar que esse menos aqui, que nós estamos utilizando, indica a oposição da gravidade em relação à velocidade do lançamento. Então, quando você joga um objeto para cima, a aceleração da gravidade é negativa. Se você lança um objeto para baixo, a velocidade também inicial é negativa e a aceleração ela é negativa também. Usando em módulo, isso aí não faz diferença. Observações importantes. A altura máxima é marcada pela velocidade vertical igual a zero. Então, quando nós arremessamos um objeto para cima, ele vai subir enquanto a velocidade não for zero. Quando a velocidade vertical chegar a zero, você vai ter um momento de parada num ponto máximo e daí o objeto começa a cair. Então, o ponto de altura máxima vai ser marcado pela velocidade vertical igual a zero. Na subida, a aceleração tem valor negativo e na descida, a aceleração tem valor positivo. Isso aí é uma questão simplesmente referencial, então não é uma regra tão importante de memorizar. Nós vamos botar aqui algumas questões para treinar isso aí que foi dito, tá? Um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o corpo estando livre de forças dissipativas. Quando eu digo forças dissipativas, eu quero dizer a resistência do ar, tá? Então, como eu tenho um corpo abandonado, a velocidade inicial é zero. Ele foi abandonado a uma certa altura. Nós temos que ele não vai ter forças dissipativas, então ele não vai ter resistência do ar. Qual é a velocidade que o corpo atinge o solo? Saber que o corpo é abandonado e que ele não tem forças dissipativas, isso caracteriza o movimento como um movimento de queda livre. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas, supondo que a maior velocidade no qual ele possa atingir o solo sem se machucar é de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, quando ele diz desprezando a resistência do ar, ele garante que nós vamos ter aí uma queda livre, ok? Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 20 metros. Qual é a velocidade do lançamento? Adote g igual a 10. Então, olha, nessa terceira questão nós já temos uma questão de movimento de lançamento vertical. Quarta questão, um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beirada da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao atingir a calçada do prédio, a velocidade é de 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Essa aqui também tem velocidade inicial e final. Portanto, é uma questão de lançamento vertical.
Vamos responder essas questões, tá? Primeira questão, um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Notem, 80 metros é a altura, é o Y, ok? Sendo que G é 10 metros por segundo ao quadrado e não tem forças dissipativas. Determine no instante que cai, qual é a velocidade do corpo. Então, nós não temos o tempo de queda. Como não temos o tempo de queda, nós vamos usar a equação de Torricelli para o movimento vertical. Neste caso, como o movimento vertical tem velocidade inicial igual a zero, vamos usar que v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. A variação de altura é 80 metros. G é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 10, que é o valor de G, vezes 80, que é o valor de ΔY. V ao quadrado é igual a 1.600. Quando você multiplica 2 vezes 10 vai dar 20, 20 vezes 80 vai dar 1.600. A gente passa a radiciação dos dois lados, vamos ter que V é igual a raiz de 1.600. A raiz de 1.600 é 40, portanto, a velocidade final, quando o corpo atinge o solo, é de 40 metros por segundo. Lembrem sempre da unidade de medida. Quando você não coloca a unidade de medida, a resposta está incompleta, está errada. A informação não foi transmitida completamente. Ok? A segunda questão. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda de um gato, sem que ele sofra nada, sem que ele se machuque, deve ser de quanto? Vamos lá, a gente vai usar a mesma fórmula. V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes ΔY. Nesse caso, eu tenho qual é a velocidade final. No caso, eu tenho V, que é de 8. E eu sei a minha gravidade, que é de 10. O que eu quero descobrir aqui é minha variação de altura. Qual é a altura que o gato cai? Então, eu quero saber ΔY. Assim, eu vou ter que 8 ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes a altura de queda. Desse jeito, nós vamos trocar de lado, somente para ficar mais bonitinho, é uma questão estética. Vamos ter que 2 vezes 10 é igual a 8 ao quadrado. 2 vezes 10 vai dar 20 e 8 ao quadrado é 64. Neste caso, ΔY é igual a 64 dividido por 20. 64 dividido por 20 vai dar igual a 3,2 metros. Ok? 3,2 metros de altura. Um ponto material é lançado verticalmente para cima e atinge a altura máxima de 20 metros. Qual é a velocidade de lançamento? Supondo que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter que a altura máxima é 20 e nós temos a gravidade. Não temos o tempo. Isso aqui é um movimento, um lançamento vertical. E esse lançamento vertical deve considerar a equação de Torricelli para o lançamento vertical. A minha velocidade final, que é a velocidade no ponto mais alto, é zero, porque é isso que caracteriza o ponto mais alto. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir. G é 10 e ΔY é 20. Dessa maneira, nós temos que a velocidade final é zero, a velocidade inicial que eu quero descobrir, 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação de altura, que é 20. 2 vezes 10 vai dar 20.
20 vezes 20 vai dar 40. Menos 40. 400. Menos 400, né? 20 vezes 20 dá 400. Subtraindo v ao quadrado dos dois lados, nós vamos ter que menos v ao quadrado é igual a menos 400, que é a mesma coisa de dizer que v ao quadrado, v0 ao quadrado é igual a 400. V vai ser a raiz, né? Vamos radiciar dos dois lados. Vamos ter que v ao quadrado, que v0 é igual a raiz de 400. A raiz de 400 é 20. Então, v0 é igual a 20 metros por segundo. Unidade de medida para ficar tudo certinho. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beirada da sacada de um prédio, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Notem, eu tenho uma velocidade inicial para cima. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo. Importante aqui, olha, os 30 metros por segundo é para baixo. Então, nós vamos ter um movimento que inicia com velocidade para cima e termina com velocidade para baixo. Dessa maneira, nós vamos ter que mudar o sinal da velocidade. A velocidade para cima, nós vamos considerar ela positiva, enquanto a velocidade para baixo, vamos considerar ela negativa. Dessa maneira, vamos ter que a aceleração da gravidade, ela também é para baixo, portanto, ela é negativa. Por isso que a gente está colocando aqui o sinal de menos no G. Nesse caso, a velocidade final, que é de 30 metros por segundo, é igual à velocidade inicial, que é positiva para cima de 10 metros por segundo, menos a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Assim, nós vamos inverter, questão estética, menos 10t é igual a menos 30 menos 10, com esse 10 aqui sendo mandado para o outro lado na subtração de 10 dos dois lados. Menos 10t é igual a menos 40. Nesse caso, t vai ser menos 40 dividido por menos 10. Assim, 40 dividido por 10 vai dar 4 e menos por menos vai dar mais. T é igual a 4 segundos, lembrando sempre da unidade de medida. E com isso, encerramos nossa apresentação.